Caros amigos do PSOL, alô a todos. Obrigado pelo convite e pela confiança. A tarefa é difícil, já que o tema exigiria, para ser desenvolvido de modo adequado, todo um livro, mas aqui só está disponível cerca de 1 hora e talvez um pouco mais. Vou tentar abordar este tema complexo de uma forma compreensível, com base em O Capital e Karl Marx. Adianto que vou adotar uma perspectiva de longo prazo, isto é, pretendo pensar a crise atual no tempo histórico do capital, na segunda metade do século XX e na primeira metade do século XXI. Vou adotar uma determinada periodização, baseada no comportamento da taxa de lucro a partir de 1950 até quase o presente. 2017, de fato, é o último ano em que há dado disponível. O tempo histórico do capital, nos anos que se seguiram à Segunda Grande Guerra Mundial, está dividido em 2 períodos. Um deles marcado pelo keynesianismo e o outro que está marcado pelo neoliberalismo. Cada um deles, como se verá, está subdesenvolvido em 2 períodos. O primeiro, marcado pelo keynesianismo e pela social-democracia, está dividido em idade do ouro e da crise da lucratividade. O período neoliberal e financeirizado está dividido em recuperação neoliberal e longa depressão. Eis aí, né, o gráfico da taxa interna de retorno do capital do conjunto dos países que compõem o G7, né, em porcentagem média ponderada pelo PIB. O que se observa, certo? E os dados individuais também mostrariam coisas muito semelhantes, é esses 4 períodos que eu mencionei. O primeiro deles, que vai, grosso modo, de 1950 até 1967, é considerado a idade do ouro do capital, em que a taxa de lucro era alta, né, e prevalecia uma série de condições otimistas, etc. A partir de 67, né, começa surgir uma queda da lucratividade. No começo ela não é muito sentida, tá certo? Mas a partir dos anos 70, 74, 75, essa crise de lucratividade vai se manifestar com crises explícitas, certo? Grosso modo, então, ao final dessa década de 1970, há uma modificação das condições políticas, com a ascensão da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? E é lançado o que vai ser chamado de neoliberalismo. Então, o neoliberalismo tem efeitos positivos na recuperação da taxa de lucro, mas essa recuperação só vai até 1997, mais ou menos. A partir daí, se inicia, portanto, o 4º período, ou o 2º período do período neoliberal, o 2º subperíodo do período neoliberal, que nós vamos chamar de longa depressão. Então, dado esse esquema do tempo histórico do capital, a exposição, a partir dela, terá composta de 5 partes. Na primeira parte, né, nós vamos chamar do capital e suas crises. O que farei nessa parte é tomar alguns elementos da compreensão do capitalismo que se encontram em O Capital e que é absolutamente necessária para compreender a questão que vamos abordar. A segunda parte, trataremos da história do capital no centro do sistema, ou seja, nos países do G7, na segunda metade do século XX e no começo do século XXI. Na terceira parte, nós trataremos basicamente do período em que predomina o neoliberalismo. Nós vamos mostrar que, nesse período, essas 2 partes que eu já mencionei envolvem uma diferenciação entre 2 tipos de financiarização. E esta
nesse momento, né, nós entraremos, então, um pouco mais profundamente nessa questão. Na quarta parte, nós, para completar o quadro iniciado na primeira, na segunda e na terceira parte, nós vamos examinar a história do capital na periferia. Na verdade, vou me concentrar na China e no Brasil, também na segunda metade do século XX e no começo do século XXI. Finalmente, na quinta parte, nós tentaremos discutir o futuro do capitalismo. Então, nesse momento, eu preciso dar uma explicação sobre o método que eu empregarei para fazer esta exposição. Eu tenho um modo de expor temas complexos por meio da comunicação visual pela internet, algo que atualmente tem sido chamado de live. De fato, aqui não se trata de uma live, porque o vídeo foi gravado antecipadamente. Eu não sou um bom expositor por meio da fala espontânea. Por outro lado, eu gosto de apresentar os argumentos com o máximo rigor de que sou capaz. Por isso, para resolver esses dois problemas, eu organizo o meu argumento usando o recurso do PowerPoint. Algumas vezes eu apresentarei a minha fala, outras vezes são os slides que vão aparecer na tela em detrimento do expositor. Então, vamos lá, primeira parte. O capital e as suas crises. Alguns elementos da compreensão do capitalismo em O Capital, baseada fundamentalmente no capítulo 4 do livro 1 e no capítulo 15 do livro 3. O que é capital? É preciso voltar ao próprio Capital para responder essa questão. Diz lá o Marx: a circulação de mercadorias, ou seja, aquilo que acontece nos mercados, é o ponto de partida do capital. Produção de mercadoria e circulação desenvolvida de mercadoria, comércio, são os pressupostos históricos sob os quais ele surge. Comércio mundial e mercado mundial inauguram, no século XVI, a moderna história da vida do capital. Para Marx, portanto, a mercadoria, dinheiro e capital são formas de relações sociais, de fato, formas da relação social de capital. O Marx começa o livro O Capital expondo a mercadoria, no segundo capítulo, que é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele expõe os agentes que atuam no mercado. Depois, no terceiro capítulo, ele explica o dinheiro. E, finalmente, no quarto capítulo, que nós vamos nos concentrar aqui, ele trata do capital. Então, reforçando, são formas de relações sociais. Por que formas? Veja-se, o colo, né, é a forma da relação social entre a mãe e o bebê. O discurso universitário, aquilo que se dá na sala de aula, é a forma da relação professor-aluno. O capital é a forma da relação social entre capitalistas e trabalhadores. As formas como formas em processo. Não são simplesmente formas, mas formas em processo. Aí diz o Marx, dinheiro como dinheiro e dinheiro como capital diferenciam-se primeiro por sua forma diferente de circulação. Então, o Marx vai distinguir a circulação de mercadoria, e, portanto, o mercado, e depois a circulação que vai formar o capital. Então, ele diz, a forma direta de circulação de mercadoria é M, mercadoria que troca por dinheiro e que troca por mercadoria. Transformação de mercadoria em dinheiro e retransformação de dinheiro em mercadoria. Vender para comprar. Ao lado desta forma, encontramos, no entanto, uma segunda, especificamente diferenciada, a forma dinheiro que compra mercadoria, é vendida e que obtém mais dinheiro. Transformação de dinheiro em mercadoria e retransformação da mercadoria em dinheiro, comprar para vender. Dinheiro em seu movimento descreve esta última circulação, transforma-se em capital, torna-se capital e, de acordo com a sua determinação, é já capital. Então, essa é a definição do capital. É dinheiro que produz mais dinheiro. O capital é um processo insaciável. Esse é um ponto absolutamente importante em que o Marx se diferencia de todos os outros
pensadores a respeito do sistema econômico capitalista. Ele diz: o movimento do capital é insaciável. Como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro torna-se capitalista. Ou seja, o capital ele vai dizer num outro momento que é um sujeito automático, é um processo que acontece, que tem uma sua objetividade, e o capitalista ele se torna uma espécie de suporte desse movimento. Ele vai dizer: sua pessoa, ou melhor, o seu bolso, é o ponto de partida e o ponto de retorno do dinheiro. O conteúdo objetivo daquela circulação, a valorização do valor, é a sua meta subjetiva, ou seja, a meta que está na cabeça do capitalista. E só enquanto a apropriação crescente de riqueza abstrata é o único motivo indutor de suas operações. Ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade consciente. O valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, como a meta imediata do capitalismo. Né? Lição fundamental: o capital é um sujeito automático. Tá certo? E o capitalista ele é personificação do capital. Esse ponto de vista é o único do Marx e, na verdade, é bastante difícil de ser assimilado, certo? Porque ele parece contrariar a nossa visão da vida cotidiana no próprio modo de produção capitalista. Então, aí vem a seguinte questão: como ocorre a acumulação de capital? Para explicar isso, é preciso mostrar por que D', né, é maior que D em dm'. Lembramos que D é dinheiro, M é mercadoria, D' é mais dinheiro. Então, por que D' menos D é um algo a mais? Por que surge um algo a mais nesta operação de investir dinheiro em mercadorias, certo? E depois obter mais dinheiro, né? Surge um algo mais. A explicação desse algo mais só pode estar em M, tá certo? Já que do dinheiro não brota dinheiro. Tá certo? Então, tem que surgir no próprio M. Então, como disse, vai explicar o Marx isso, esta mudança só pode originar-se, portanto, de um valor de uso enquanto tal, isto é, do seu consumo. Portanto, temos que prestar atenção neste M que está aqui. Tá certo? Este M tem duas componentes fundamentais. Ele é, por um lado, a força de trabalho e, por outro lado, os meios de produção. Certo? E, evidentemente, o Marx vai explicar o algo mais, tá certo? Por meio deste mercadoria especial, que é a força de trabalho. Repetindo, a mudança só pode originar-se de um valor de uso enquanto tal, isto é, do seu consumo. Para extrair o valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de dinheiro precisa ter a sorte de descobrir, dentro da esfera da circulação, no mercado, uma mercadoria cujo valor de uso tivesse a característica peculiar de ser fonte do valor, portanto, cujo verdadeiro consumo fosse em si objetivação de trabalho, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de dinheiro encontra no mercado tal mercadoria específica, a capacidade de trabalho e a força de trabalho, certo? Que é uma mercadoria. Certo? Essa mercadoria tem a capacidade de gerar trabalho, que é o valor de uso da força de trabalho. Então, e a partir daí é que o Marx vai explicar esse algo mais. Ele vai chamar esse algo mais de mais valor. Né? E aí ele vai dizer, quando surge na história? Então ele diz, se considerarmos o dinheiro, então precisamos pressupor que a troca de mercadorias tem atingido certo nível. Então, basta uma circulação de mercadoria relativamente pouco desenvolvida para a constituição de todas essas formas de dinheiro, meio de circulação, tesouro, etc. Diversamente com o capital, ou seja, o dinheiro surge na economia mercantil antiga, tá certo? Que existia como nicho no modo de produção feudal, no modo de produção escravista. Diversamente, diz ele, ocorre com o capital. Suas condições históricas de existência, de modo algum, estão presentes na circulação mercantil e monetária.
Ela só surge onde o possuidor de dinheiro, de meios de produção e de subsistência encontra o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho no mercado. E é esta condição histórica que encerra uma história mundial. E começa a história do capitalismo. O capital anuncia, portanto, de antemão, uma época do processo de produção social. E, portanto, né, nós temos aí o entendimento do que é o capital. Agora, a partir daí, é preciso sair do capítulo 4 do livro 1º e ir para o capítulo 15 do livro 3, do terceiro livro. Então, é aí em que o Marx melhor discute a questão das crises, né? Lembramos, o capital é insaciável, né? E é justamente porque ele é insaciável que ele tende à desmedida. E a crise é a desmedida do capital. Tá certo? Diz o Marx aí, a verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital, isto é, que o capital e sua autovalorização apareçam como ponto de partida e ponto de chegada, como motivo e finalidade da produção, que a produção seja apenas produção para o capital e não inversamente. Mais à frente ele diz, a produção capitalista procura constantemente superar estas barreiras que lhe são imanentes, mas só as supera por meios que lhe antepõem novamente estas barreiras em escala mais poderosa. Ou seja, o capital ele é insaciável, tende a desmedida, produz crises, tá certo? Né? E supera estas crises para gerar crises ainda mais poderosas. Então, qual é a lição fundamental? A crise é sempre crise de superacumulação. Ela se manifesta como superprodução de mercadorias, queda da taxa de lucro, desproporções setoriais, falta de demanda efetiva, bolhas financeiras e etc. Né? É o próprio Marx que diz, a crise é sempre crise de superacumulação. E a ideia de superacumulação está ligada à ideia de que o capital é insaciável. Ele é um princípio de desenvolvimento que tende à desmedida. Né? A partir daí, eu preciso de alguns conceitos que estão no Capital, no livro terceiro do Capital, que se refere à tendência decrescente da taxa de lucro. Né? Então, como é que se define a taxa de lucro? A taxa de lucro é definida assim, massa de lucro sobre o estoque de capital industrial. Eu não vou usar exatamente as definições que o Marx usa de taxa de lucro, mas vou usar algo que é mais fácil de depois computar, fazer empiricamente essa taxa de lucro. Então, por isso era definida assim, a massa de lucro sobre o estoque de capital industrial. A taxa de lucro, portanto, pode ser decomposta da seguinte forma, a massa de lucro divide por massa de salário, a massa de salário fica dividida pelo estoque de capital. Essa é uma operação matemática simples. Então, a massa de lucro sobre a massa de salários, vamos chamar de nível da exploração. Ou, na linguagem do Marx, seria taxa de exploração. O estoque de capital sobre a massa de salário, ou seja, invertir essa razão que está aqui, né, vamos chamar de composição do capital. Ou seja, a quantidade de capital sobre a massa de salário, vamos chamar composição do capital. Veja, né, o capital ele é formado de duas partes. Capital constante e capital variável. O capital constante é formado da depreciação de máquinas e equipamentos, mais o custo das matérias-primas, matérias auxiliares, etc. Né? Essa é a que o Marx chama de capital constante. O capital variável é justamente formado pela massa de salário. Então, aqui, de fato, você tem uma relação entre o capital constante e o capital variável, né? Que o Marx vai, de acordo com a sua terminologia própria, com seus conceitos próprios, ele chama composição orgânica do capital. Aqui, como nós estamos saindo um pouco estritamente dos termos do Marx, eu vou chamar simplesmente de composição do capital. Certo? Então, a partir daquelas fórmulas, eu posso falar já da tendência à queda da taxa de lucro. Né? O que é esta tendência? É simplesmente
A ideia de que a composição do capital, a razão entre o estoque de capital e a massa de salários, tende a se elevar no processo de acumulação a longo prazo, fazendo com que a taxa de lucro tenda a cair. Tá certo? Ou seja, os investimentos capitalistas sempre substituem força de trabalho por máquinas, equipamentos, etc., para aumentar a produtividade. E esse processo eleva a composição do capital. Entretanto, esse processo tem tendências contrárias. Então, esse é um tipo de tendência que tem tendências contrárias. Basicamente, a tendência contrária, né, é que a taxa de exploração tende a se elevar no longo prazo. Tá certo? Ou seja, na medida que aumenta a produtividade na produção dos bens que entram na cesta de consumo dos trabalhadores, tá certo? A taxa de exploração pode ser aumentada. Então, né, influindo nessas duas tendências, na tendência e na contratendência, né, o Marx põe uma lista de fatores contrariantes. Né? Quais são eles? Elevação do grau de exploração da força de trabalho, compreensão do salário abaixo de seu valor, né, do valor de reprodução da força de trabalho, barateamento dos elementos do capital constante, barateamento dos custos de reprodução da força de trabalho por meio do comércio exterior, por exemplo, importando bens de consumo dos trabalhadores, o que reduz o salário real, o que permite a redução do salário real, a exportação de capitais, tá certo? Né? Acúmulo de capital por ação. Esse aqui é um ponto importante, né? O Marx se refere no Capital, acúmulo de capital por ação, como uma forma pela qual dá um desafogo, né, na tendência de queda da taxa de lucro, mas, né, esse ponto do Marx, né, hoje é genericamente chamado de financiarização. É o movimento do capital industrial em direção à esfera do capital financeiro. Bom, então, agora nós podemos começar a segunda parte, em que apresentaremos a história do capital no centro do sistema, ou seja, no G7, que é formado por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. Né? E essa história está concentrada nos últimos 70 anos, né, que começa na segunda metade do século XX, no pós-guerra, e no começo do século XXI. E ela está baseada, grosso modo, no livro do Michael Roberts, que se chama A Longa Depressão, ou, em inglês, The Long Depression. Bom, é importante agora que vocês tenham em mente esse gráfico. Né? Além do gráfico, é preciso que vocês se lembrem dessa tese do Marx, segundo a qual a taxa de valorização do capital, a taxa de lucro, é o aguilhão da produção capitalista. A valorização do valor é o seu único objetivo. Ou seja, há uma conexão muito forte entre a taxa de acumulação, né? Ou seja, o investimento sobre o valor da produção, e a taxa de lucro. Quando a taxa de lucro é alta, o investimento é alto. Quando a taxa de lucro é baixa, o investimento tende a cair. Tá certo? O que esse gráfico mostra sobre o capitalismo? De uma perspectiva mais abstrata, esse gráfico, assim como outros que consideram um período mais amplo, por exemplo, de meados do século XIX até o presente, que há uma tendência secular da queda da taxa de lucro. A lei de Marx, ou seja, a lei tendencial da queda da taxa de lucro, parece ser confirmada pelos fatos, pelos dados empíricos. Isto mostra também que as contratendências não são suficientemente poderosas para contrarrestá-las. Esse é o plano mais geral. Agora vamos para o plano histórico mais específico. Vamos começar pelo período de ouro do capitalismo. A depressão dos anos 30, mesmo sob as políticas contracíclicas, foi plenamente resolvida apenas pela destruição do capital promovida pela Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, na Europa e na Ásia Oriental, o capitalismo retomou os seus melhores dias.
O período que se seguiu, por isso mesmo, recebeu o nome de Idade de Ouro. Nele, ocorreu uma enorme prosperidade e otimismo econômico, o qual, entretanto, durou no máximo 25 anos. Nele medrou a democracia liberal e, com ela, o estado de bem-estar social. O keynesianismo, que incorpora os sindicatos na vida econômica da sociedade, né, foi vencedor nesse período. E ele determinou, grosso modo, a forma da política econômica, mesmo nos governos mais social-democratas ou mesmo nos governos mais conservadores. Outro ponto importante desse período foi a hegemonia do dólar, né, que foi estabelecida no final da Segunda Guerra Mundial e continuada após a crise dos anos 70, como mostraremos. As economias europeias e japonesas se recuperaram da devastação produzida pelo conflito bélico sob a hegemonia inconteste e global do capitalismo norte-americano. O dólar, como a forma do dinheiro mundial, passou a predominar no comércio entre as nações. Tornou-se também a forma predominante de reserva internacional. Ademais, seja como instrumento de liquidez, seja como meio de criação do crédito, deu enorme poder e privilégio aos Estados Unidos, a potência hegemônica durante todo o período, não só após a Segunda Guerra Mundial, mas até o presente momento, né? Portanto, essa hegemonia ela foi conservada em todos os períodos subsequentes. Alguma ameaça ao dólar está surgindo agora no correr do presente século. Então, esse período, né, é seguido por um período de crise de lucratividade. De meados para o fim dos anos 1960, as taxas de lucro começaram a cair, pois o intenso processo de acumulação produzira uma elevação da composição do capital. O capital constante cresceu mais do que o capital variável, ao mesmo tempo em que foram consumidas as grandes reservas de força de trabalho do pós-guerra. O capitalismo experimentou, então, uma crise de lucratividade, clássica, já que a elevação moderada da taxa de exploração não se mostrou capaz de compensar a elevação da razão entre a massa de capital e o valor da produção mercantil. No correr dos anos 70, sobreveio, então, a estagflação. E esta foi causada pela forte elevação dos preços do petróleo, pelo laxismo na criação de crédito e pelas políticas de sustentação da demanda, especialmente nos Estados Unidos. A política predominante nesse período é a política keynesiana. Então, quando surge a crise, né, os governos tentam criar demanda efetiva. Tá certo? Entretanto, como a taxa de lucro estava muito baixa, quando os capitalistas se defrontam com o aumento da demanda efetiva, ao invés deles ampliarem a produção, eles aumentam suas margens, aumentam os preços. Certo? Portanto, é isso que acontece, que dá origem à estagflação. A estagflação mostra perfeitamente, né, que a origem desse processo no capitalismo contemporâneo está ligada, né, ao laxismo na produção de crédito, associada ao fato, tá certo, de que a taxa de lucro se tornou muito baixa. Após o período da crise de lucratividade, né, veio o advento do neoliberalismo. Por meio da destruição do capital industrial, isto é, do fechamento das fábricas mais ineficientes, do desemprego da força de trabalho, a crise criou já, como era de se esperar, certas condições para uma retomada de acumulação. Mas ela veio apenas quando o keynesianismo imperante, desde o começo do pós-guerra, foi substituído pelo neoliberalismo, como forma de orientação da política social e econômica nas empresas e na sociedade como um todo. Mediante a repressão dos sindicatos, privatização das empresas estatais, deslocamento para o exterior das atividades de trabalho intensivas,
corte nos ganhos indiretos gerados pelo estado de bem social, redução dos impostos pagos pelas empresas, desregulação do sistema financeiro, os Estados-nações do centro do sistema experimentaram um período de recuperação neoliberal, que durou aproximadamente 15 anos, ou um pouquinho a mais. Né? Então, em face desse novo período, né, se ocorreu o que foi chamada, o que está sendo chamada de globalização neoliberal. O capitalismo comprou tempo, mas a recuperação da taxa de lucro industrial foi moderada. Como os ganhos dos trabalhadores foram comprimidos, a prosperidade da classe média não pôde retomar os níveis do pós-guerra. Com o forte deslocamento da produção industrial, principalmente para a Ásia, com a reprimarização da América Latina, foi criado, então, um sistema de produção baseado em cadeias internacionais de valorização do valor. Ademais, como esse processo de recuperação do capital ele foi acompanhado da financiarização do sistema econômico, agora completamente mundializado. Mas isto será melhor explicado logo à frente. Por fim, chegando aproximadamente em 1997, né, e a gente tem o advento de uma nova situação que pode ser classificada como de crise estrutural. A superacumulação de capital, tendência imanente do capitalismo em geral, veio à tona mais uma vez, e assim as taxas de lucros começaram a cair novamente. A primeira amostra do novo padrão de acumulação ocorreu no capitalismo japonês, já no começo dos anos 90. Uma crise imobiliária, seguida por um colapso da bolsa, derrubou as taxas de crescimento, de tal modo que elas permaneceram baixas desde então. O milagre japonês dos anos 70 e 80 desapareceu, tá certo? E o Japão entrou num processo de estagnação na qual ele se encontra até hoje. Né? Então, mas mesmo isso aconteceu nos outros países desenvolvidos mais à frente, né? E esse período, portanto, é classificado do período da Longa Depressão. Desse modo, no fim do milênio anterior e no início do novo milênio, o capitalismo entrou numa longa depressão, marcada por uma queda persistente das taxas de lucro, em especial no centro do sistema, representado pelo G7. Todo esse processo de declínio das perspectivas históricas do capitalismo no centro teve contrapartidas importantes, tanto no capitalismo emergente na Ásia, especial na China, quanto no capitalismo periférico da África e da América Latina. Nesse momento, né, é preciso olhar o período neoliberal de uma maneira mais profunda, de uma outra perspectiva. Os dois períodos já mostrados a partir do gráfico da taxa de retorno do capital, ou da taxa de lucro, né, será complementada agora com uma visão, né, do que aconteceu com o processo de financiarização que nesses dois períodos. Bom, então agora nós entramos na terceira parte. Nós já mostramos que o período em que predomina o neoliberalismo está constituído por dois períodos, um período em que a taxa de lucro sobe e um período em que a taxa de lucro desce. Para explicar melhor essas diferenças entre esses dois períodos, nós vamos examinar agora uma outra perspectiva, na perspectiva da financiarização. E vamos mostrar que há duas etapas da financiarização. Essa parte é baseada num artigo do Ovray e outros autores, que se chama-se A Conservação da Financiarização e a Sua Transformação. E o segundo artigo é um artigo do Cédric Durand, que se chama O Nexo Lucro-Investimento. Financiarização. O que significa?
Para muitos economistas, ela significa uma espécie de complô do capital financeiro para extrair renda da sociedade. Aqui se recusa esse entendimento que provém, talvez, mais de correntes keynesianas. Entendemos aqui por financiarização um deslocamento da centralidade da acumulação da esfera do capital industrial para a esfera do capital financeiro. Trata-se de um processo que ocorre como consequência da superacumulação de capital industrial ou capital que comanda a produção de valor e de mais valor, e da queda da taxa de lucro. Ao mesmo tempo, a financiarização responde por um estágio avançado da socialização do capital, em que o capital se torna propriedade, cada vez mais propriedade coletiva de uma classe social, que é a classe capitalista. E pela necessidade de reforçar, outra razão da financiarização é a necessidade de reforçar a supervisão do capital industrial pelo capital financeiro, algo que é corrente na história do capitalismo. Entretanto, neste momento histórico em que a economia capitalista entrou em crise no final durante os anos 70, ao final dos anos 70, se tornou necessário fazer uma grande transformação, e ela é feita basicamente por meio de uma reestruturação do sistema econômico, tá certo? Em que o capital financeiro passa a supervisionar mais rigidamente, sob condições mais duras, o capital industrial. Antes de prosseguir, é preciso, em primeiro lugar, né, mostrar uma evidência empírica da existência de superacumulação. Nós dissemos que, para o Marx, a crise é sempre crise de superacumulação, e nós interpretamos, portanto, todas as crises do capitalismo como crises de superacumulação. Para mostrar, dar uma evidência empírica, né, de que, de fato, existe superacumulação, vamos ver esse gráfico em que o investimento bruto das corporações não financeiras como porcentagem do excedente operacional bruto, ou seja, quanto, digamos, grosso modo, quanto do lucro é, de fato, reinvestido na produção. O que se observa, né, aqui é um conjunto para 5 países, Alemanha, França, Japão, Grã-Bretanha e Estados Unidos, sabe, que, de fato, há, grosso modo, uma tendência ao declínio, né, da porcentagem do excedente bruto que é reinvestido na produção. Isso é um sinal claro de que há, de fato, superacumulação. Uma outra coisa importante para entender os 2 períodos que nós vamos examinar é mostrar como que se dá a questão da disciplina do capital financeiro. Você tem um período que é o período da imposição, que ocorre ao final dos anos 80, né, em que as taxas de juros são elevadas substantivamente. Depois você tem um período, né, em que as taxas de juros são mantidas de forma bastante alta, tá certo? E um outro período, né, em que as taxas de juros se tornam relativamente baixas, certo? Então, esses 2 períodos, como nós vamos caracterizar, não apenas pela ascensão e pelo declínio da taxa de lucro, mas eles são acompanhados por uma elevação, eles começam com uma elevação substantiva da taxa de juros, depois uma estabilização, ela flutua sempre, tá certo? Mas, grosso modo, ela se mantém num patamar mais alto até 1997, mais ou menos, e, a partir daí, a taxa de juros começa a cair. Bom, vamos agora dar uma olhada geral nesses 2 subperíodos da acumulação neoliberal, focando na questão da financiarização, certo? Antes de mostrar este quadro, tá certo? Eu gostaria que vocês se lembrassem daquela afirmação do Marx, segundo a qual a verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital. A produção capitalista procura superar essas barreiras, mas só as supera criando novas e maiores barreiras. Tá certo? E é isso, basicamente, que vai explicar esse quadro.
tá certo? Você tem uma crise dos anos 70, aí você tem o neoliberalismo com uma forma de superar a crise, tá certo? E ele cria uma nova barreira, tá certo? Que é constituída, né, pelas os enormes dívidas, tá certo? Das empresas, das famílias, etc., que acaba criando, né, no período seguinte, a longa depressão, tá certo? Que vai, grosso modo, como eu coloco aí, de 98 a 2020, né? Então, o que esse quadro diz? Olha, voltando ao gráfico inicial, a taxa de lucro no período da recuperação neoliberal é crescente, na longa depressão ela é declinante. O investimento ele é fraco, como nós vimos no gráfico anterior, e mais fraco ainda, certo? As taxas de juros são mais altas, né, nesse período da recuperação neoliberal e mais baixas no período da longa depressão, que é o gráfico que mostrei anteriormente, né? O que a gente tem em termos de jurismo? Eu não uso jamais o termo rentista, porque o termo rentista é um termo da tradição keynesiana e que não combina com o Marx, sabe? Na minha opinião, pelo menos. Então, você tem o jurismo em expansão, né? E, nesse outro período, ele continua dominante, mas ele não tem dificuldade de se expandir, justamente porque as taxas de juros são mais baixas, né? Então, como é que a gente pode caracterizar, grosso modo, a financiarização? Então, no primeiro período, você tem uma imposição. Grosso modo, a coisa mais importante no que se refere a esse tópico é a imposição da preferência do acionista. Tá certo? Ou seja, as empresas, as corporações, têm que ser agora organizadas, dirigidas e comandadas da perspectiva do acionista e não da lógica da competição industrial. Certo? No segundo período, né, isto continua, mas agora, tá certo? Porque crescentemente há uma falta de alternativa do capital industrial. Então, essa transferência de recursos do capital industrial para o capital financeiro, né, ocorre agora não mais por uma imposição, tanto por uma imposição, como por uma incapacidade do capital industrial de encontrar novas fontes de investimento. Nesse período acontece a globalização, no primeiro período acontece a expansão da globalização neoliberal, no segundo período ela continua dominante. Tá certo? Isso só vai ser questionado a partir de 2008 e mais recentemente com o governo Trump, né, nos Estados Unidos. Então, o que acontece com o regime da competição? É claro que a competição é monopolista, certo? Mas, de alguma forma, nesse período da recuperação neoliberal, dado que as taxas de juros são altas, há um acirramento da competição, uma luta grande das empresas para sobreviver. Tá certo? No segundo período, tá certo? O que acontece é uma tendência fortíssima à concentração e centralização do capital, né? E a formação de um tipo de empresa que nós, à frente, comentaremos, tá certo? Que são empresas que eu chamarei de empresas hub, né? O que acontece com o poder de barganha do trabalho? O poder de barganha do trabalho é enfraquecido no primeiro período, né? Os sindicatos são alijados do poder nas empresas e na formação da política econômica em geral, e, no segundo período, ele se torna ainda mais enfraquecido, né? No primeiro período, há um declínio da classe média operária nos países desenvolvidos, tá certo? Aquilo que talvez o Lenin tenha chamado de aristocracia operária, não sei se esse termo é um bom termo, mas, de alguma forma, no segundo período, né, começa a aparecer uma coisa que hoje é bastante importante, que é a ascensão do precariado, tá certo? Ou seja, da existência de uma parte importante da classe trabalhadora que não tem proteção social alguma. Bom, então, neste momento, né, vamos resumir as tendências macroeconômicas do período neoliberal. A lucratividade cresce entre 1982 e 1997, mas tende a cair a partir daí. Há uma tendência da queda de investimento como parte do excedente das corporações.
há também uma tendência de queda da taxa de crescimento e da taxa de elevação da produtividade do trabalho. Há uma persistência da queda das taxas de crescimento do PIB, do mercado financeiro, mas o mercado financeiro prospera como nunca. O crescimento dos salários deixa de acompanhar o crescimento da produtividade. Esses dados, vamos olhar mais alguns gráficos que confirmam esses dados. Certo? A questão do crescimento anual do PIB nos países do G7. Tá certo? Aqui é o gráfico que começa em 1963 e termina praticamente em 2010. Tal. E o que se observa, tá certo? É que, quando se calcula a taxa decenal, tá certo? Da taxa de crescimento média dos países do G7, é uma taxa ponderada, observa-se que, no primeiro período, ela é acima de 5, depois ela fica em torno de 4, depois ela fica em torno de 3, depois ela fica em torno de 2,5, e agora ela está no nível de 2. Certo? Possivelmente, no período mais à frente, que é a crise de 2008, esse número que está aqui, que é alguma coisa quase 2, tá certo? Se ainda fique mais baixo. Tá certo? O outro gráfico que é importante, né, que complementa aquela perspectiva que mostramos anteriormente, em que mostra a taxa de acumulação nos países de alta renda. A taxa de acumulação não é o investimento como proporção do excedente das empresas. Ele é apresentado como porcentagem do PIB. Observe-se que a taxa de acumulação cai sucessivamente nos países do G7. Certo? Ela cresce, digamos, no final do pós-guerra para o auge que vai se dar neste período aqui de 70 a 78, mas aí ela despenca e vai caindo por patamares até chegar numa taxa bastante baixa, tá certo? Que era, se chegou no pico 25% do PIB, agora é 20% do PIB a taxa de acumulação. Um outro dado importante, né, que é uma evidência empírica da financiarização, tá certo? A financiarização hoje é um fato bem conhecido, mas, né, a gente pode olhar o valor adicionado no setor financeiro, seguro e imobiliário, que são os três setores que conformam ou que constituem o chamado a esfera financeira. Então, esses dados são para a Alemanha, França, Japão, Grã-Bretanha e Estados Unidos, né, como porcentagem do PIB. Você observa que o setor financeiro, cada vez mais, ele absorve uma parte mais importante da renda criada na sociedade. Certo? Né? Isso se manifesta pelo valor adicionado que ele se apropria. O setor financeiro, do ponto de vista do Marx, não é um setor produtivo, no sentido de que ele não produz valor e não produz mais valor, mas ele se apropria de mais valor. Certo? E ele se apropria, nesse período de 1980 até o presente, cada vez mais do valor produzido socialmente. Vamos comentar, então, um pouco esses dados, certo? Em palavras. Né? O primeiro ponto a notar é a imposição da disciplina do capital financeiro. Com a ascensão do neoliberalismo, observa-se uma mudança na governança das corporações. Adota-se a primazia do acionista na produção e distribuição do mais-valor, em detrimento da lógica da competição industrial. Para tanto, eleva-se as taxas de juro por meio de políticas restritivas dos bancos centrais. Faz-se isto em nome do combate à inflação, devido especialmente à estagflação dos anos 70. Mas essa política monetária restritiva, tá certo? É uma forma pela qual o próprio sistema capitalista, por meio de seus governos, tá certo? Impõe uma disciplina mais pesada sobre o capital industrial. Essa supervisão, como eu já disse, é uma constante na história do capitalismo, mas em certos momentos, tá certo? Ela se torna crucial. Ela obriga o setor industrial a ganhar eficiência, tá certo? E ganhar eficiência aí é produzir mais lucros e transferi-los para o setor financeiro, né? Então, para fazer isso, os governos elevam a taxa de juros, mas eles promovem também um vasto movimento de
liberalização interna e interna das nações, dos fluxos de capital, né? E assim ele eleva também drasticamente a liquidez dos ativos financeiros, né? Nesse processo, tá certo? Há uma perda de poder de barganha da classe trabalhadora. A mudança do keynesianismo para o neoliberalismo, da repressão financeira para a liberalização financeira, eleva o poder de extração de valor do sistema financeiro, como um todo, isto é, dos bancos, das financeiras, dos fundos de investimento, dos grandes proprietários de ativos. Como contrapartida perversa, mas esperada e até desejada, essa mudança enfraquece a posição dos trabalhadores e dos sindicatos. Os salários reais deixam de acompanhar o crescimento da produtividade do trabalho, que agora se tornou mais lenta. Ocorre um enfraquecimento dos mecanismos de proteção dos trabalhadores e, assim, do chamado estado de bem-estar social. Nesse período, né, do ponto de vista tecnológico, né, surge um fato importante, que é a ascensão da indústria informatizada. Já no final dos anos 70, com o acirramento da competição entre as empresas americanas, japonesas e europeias, especialmente alemãs, abandona-se pouco a pouco a forma de organização da grande indústria do pós-guerra. Ou seja, as corporações eram administradas de modo fordista, e isso era, de uma certa maneira, consistente com o keynesianismo no plano macroeconômico. E se adota a forma da indústria informatizada, que opera principalmente por meio da gestão da informação e da comunicação. Isso foi possível por causa do advento da terceira revolução tecnológica, que permitiu uma crescente automação dos processos industriais, assim como descentralização na gestão e no controle dos trabalhadores. Na verdade, o que acontece nesse período é uma transformação da subsunção do trabalho ao capital. Ele passa de subsunção real material para subsunção real intelectual. Explicando, com a ascensão da indústria informatizada, baseada em máquinas computacionais, em detrimento da grande indústria, que era baseada em máquinas tradicionais, há uma mudança na forma de subsunção do trabalho. O trabalhador deixa de ser peça do sistema de máquinas e se torna mente a serviço da empresa. Passa a ser chamado de colaborador e de capital humano, né? A subsunção material do trabalho ao capital se transforma, portanto, em subsunção intelectual. Se torna necessário controlar, digamos assim, a subjetividade do trabalhador, né? Além disso, né, ocorre uma mercadorização e financiarização da própria vida cotidiana, né? Há uma expansão do financiamento do consumo, e isto, né, também é uma forma de subsunção, que subordina as famílias diretamente à lógica acumulativa do capital. Falemos agora, então, dos dois regimes de financiarização. Como foi visto, observou-se no período uma crescente desconexão da lucratividade em relação ao investimento. Mesmo quando ela cresceu entre 1982 e 1997, o investimento tendeu a cair como proporção do excedente obtido pelas corporações. Essa característica foi mantida, mas é possível distinguir dois regimes de financiarização nesse período, e eles estão ligados ao desempenho da taxa de lucro. O primeiro ocorre a recuperação neoliberal e o segundo acontece a longa depressão. E uma passa para a outra, né, porque ao superar uma barreira, né, que era a barreira da lucratividade baixa, se consegue uma elevação da lucratividade, mas se cria, né, uma enorme massa financeira, tá certo? A taxa de juros alta aperta as corporações, tá certo? E, apesar disso, há uma elevação da composição orgânica do capital, e, portanto, cria-se uma situação em que, de novo, aparecem novas barreiras, e essa nova barreira, né, é formada por uma baixa taxa de lucro.
Veja como isso é descrito por esses autores, né? O Auvray, o Cédric Dougan, Rabinovich e Ricap, a Cecília Ricap. O primeiro período, dizem eles, está caracterizado pelo empoderamento dos atores financeiros. Estabelece uma situação de taxas de juros alta e de liberalização do movimento dos capitais. A redução dos lucros retidos pelas corporações não financeiras tem forte efeito sobre o esmorecimento do investimento e do enfraquecimento da classe trabalhadora. O segundo período está caracterizado pela hegemonia dos interesses financeiros. Ele se exerce o seu poder, inclusive, mediante novas formas de monopólio intelectual e financeiro. As taxas de juros caem e as cadeias internacionais de valor se difundem. O enfraquecimento da classe trabalhadora continua, mas agora por meio de intensificação da precarização. Então, a gente tem de um período que foi caracterizado como de grande moderação por um período de turbulência, em que começam a aparecer uma série de crises financeiras. A grande moderação foi o nome dado a uma redução da volatilidade das taxas de crescimento do PIB, do desemprego e da inflação nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, verificada durante os anos de 1980 e 1990. Mas ela acabou ao final dos anos 1990. A política monetária acomodatícia foi, então, substituída por outra que passa a enfrentar grandes turbulências, pressões deflacionárias, estouro de bolhas financeiras. Né? O capitalismo dos países centrais é salvo na crise de 2008 por meio do relaxamento monetário. Certo? Ou seja, se começa a empregar, em vez de uma restrição, né, digamos assim, monetária para aumentar a supervisão das empresas, agora o sistema ele é obrigado a fazer um relaxamento monetário para impedir que o sistema colapse. Né? Uma coisa importante nesse segundo período, do período neoliberal, é o aparecimento da indústria informatizada, né? Um tipo de empresa que eu vou chamar de empresa hub, ou, em português, uma tradução aproximada seria a indústria concentradora. Né? Com o desenvolvimento da tecnologia da informática e da comunicação, emerge, no segundo período, uma nova forma de empreendimento produtivo, a indústria baseada na concentração e na gestão da informação, tais como Uber, Amazon, iFood, etc. Né? Mas também em outras indústrias, como a farmacêutica, de sementes, etc., se tornam intensivas em conhecimento. Para que isso ocorresse, foram essenciais as mudanças na legislação da propriedade intelectual. Elas permitiram transferir conhecimento das instituições acadêmicas para as empresas privadas. Permitiram um processo massivo de monopolização do conhecimento, né? Que é uma forma de tentar, né, levar à frente o capitalismo. O capitalismo ele não cede, ele sempre vai tentando ele cria barreiras e tenta superar essas barreiras. Tá certo? E, na superação dessas barreiras, ele vai criando, né, novas formas, novas instituições, novas formas de organização da sociedade, novos tipos de empresas, tá certo? Novos territórios que são explorados, etc. Tá certo? Então, é uma ilusão, né, imaginar que você possa conter esses processos do capitalismo quando a taxa de lucro cai. Essas indústrias chamadas, que eu chamei de empresas hub, né, são aquelas que internalizam os mercados, elas têm essa característica. Elas internalizam um determinado mercado. Elas podem vender mercadorias, eventualmente, como a Amazon, mas, de forma mais geral, elas vendem um tipo de serviço. Eles alugam o valor de uso de uma estrutura cibernética de coordenação. Eles visam casar produtores de bens e serviços e seus consumidores. Certo? Transacionam, pois, com aquilo que Marx denominava de capital como mercadoria. Logo, elas não são rentistas, né? Mas sim juristas. Certo? Elas operam do mesmo modo que o velho comércio de dinheiro,
que Marx analisou o capital. O capital financeiro se aloja agora, pois, no próprio meio do capital industrial. Essa forma de empresa, da empresa hub, tá certo? É extremamente importante, tá certo? Porque ali se acontece, né? Se dá uma forma de coordenação do processo econômico que pode ser utilizado na recriação do socialismo. Tá certo? Num socialismo não baseado na acumulação centralizada, mas num socialismo baseado na descentralização das atividades produtivas, que não serão mais atividades produtivas para gerar capital, mas uma atividade produtiva voltada para a produção de valores de uso. Mas isso, como se faz a coordenação desse processo descentralizado? Certo? Esse tipo de empresa, que é a empresa hub, tá certo? Mostra como isso é possível. Tá certo? Em vez dessas empresas serem propriedades privadas, elas se tornam comuns. E assim terminamos a terceira parte e vamos agora à quarta parte. Constará da história do capital na periferia na segunda metade do século XX e começo do século XXI, procurando completar o quadro que estabelecemos para os países desenvolvidos. A apresentação vai ser baseada num texto que eu mesmo escrevi e que se chama O Ocaso do Capitalismo, Fim da Civilização Humana, que está publicado num livro Soou o Alarme, A Crise do Capitalismo para Além da Pandemia, que foi organizado por Soleni Biscotto e Jorge Nova e que foi publicado pela Perspectiva neste ano. Vamos agora do centro à periferia. Como vimos, a ascensão do neoliberalismo a partir dos anos 1980 foi seguida, a partir de 1997, por uma estagnação, por uma crise estrutural. Por este último termo, se indica um impasse na acumulação de capital, que não pode mais ser revertida de modo espontâneo, ou seja, por meio de uma destruição maciça de capital industrial e financeiro. Essa solução seria catastrófica para o sistema e, por isso, é vista como politicamente inviável. Em consequência, a recuperação não acontece ou ocorre apenas parcialmente. Ora, o desenvolvimento neoliberal teve contrapartidas importantes tanto no capitalismo emergente na Ásia, quanto no capitalismo periférico da África e da América Latina. Ainda que buscando uma perspectiva mais geral, aqui a gente vai se concentrar nos casos da China e do Brasil. Então, como fizemos anteriormente, vamos olhar um pouco agora o gráfico da taxa de lucro na China, tá certo? Que no mesmo período, de 1950 a 2015. Esclareço neste momento que esses gráficos são construídos com os dados da Penworld Table 9.1 e que estão disponíveis os dados estão disponíveis por um conjunto muito grande de países com a mesma com um cálculo baseado numa mesma metodologia. Tá? Neste gráfico referente à China, a gente observa também dois períodos. Né? Você observa um período que está marcado pelo fracasso do socialismo real stalinista, que vai, grosso modo, de 1950 até 1980, 82, tá certo? E, a partir daí, você tem um aumento da taxa de lucro bastante expressivo, tá certo? E aí começa o que nós chamamos o capitalismo desenvolvimentista chinês, né? Ao qual eles denominam de socialismo. Essa taxa de lucro cresce, digamos, de 80, 82 até 95, e a partir daí, em virtude do intenso processo de acumulação de capital, ela começa a cair, né? Então a gente divide esse período entre ascensão e convergência. Começamos com uma questão: a China adere ao capitalismo ou ela usa o capitalismo? A China, em particular, aproveitou sua enorme reserva de força de trabalho, tornada homogênea pelo maoísmo, para se engajar na globalização liderada pelos Estados Unidos. Forneceu, assim, força de trabalho barata
para o capital mundializado. A partir de 1978, quando Deng Xiaoping se torna o líder do Partido Comunista, ela se abre para as formas propriamente capitalistas de acumulação e para o investimento estrangeiro. O sistema centralizado, ou melhor, de acumulação centralizado, se transforma gradativamente em misto, ou seja, mantém a centralização nas indústrias estratégicas, nas finanças, na construção civil, mas aceita e promove a concorrência nas indústrias exportadoras de bens intermediários e finais. A operação é bem sucedida, não é? E a China se torna a fábrica do mundo. Desde então, ou seja, 1998, a China passa a experimentar altas taxas de crescimento, torna-se a segunda maior economia do mundo em PIB total. Transforma-se de economia agrária em economia industrial, chegando mesmo a ultrapassar o Japão e a Alemanha nesta condição. 900 bilhões de chineses são tirados da pobreza absoluta e alçados à condição de força de trabalho industrial. A taxa de lucro se eleva até 1995, mas desde então passa a cair, convergindo assim, pouco a pouco, para os padrões gerais da economia mundial, como se viu no gráfico antes apresentado. Eis que a intensidade da acumulação não poderia deixar de elevar a composição orgânica do capital, assim como elevar os salários reais, principalmente nas grandes cidades. E estas duas tendências, como se sabe, reduzem a taxa de lucro. Com seu sucesso espetacular e a estagnação relativa do G7, a China, então, passa a ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos e mesmo do Ocidente em termos de capitalismo. Após a crise de 2008, que provocou um aprofundamento da longa depressão no centro do sistema, a China, com seu modelo de capitalismo autocrático, fortemente dirigido pelo Estado, continuou se expandindo. Agora, ela vai deixar de ser o país da mão de obra barata e da superexploração do trabalho, extensiva e intensivamente, para se tornar uma sociedade urbanizada que é capaz de dominar a produção nas áreas de alta tecnologia e que mantém a ambição de se tornar uma força importante no conjunto das nações. Nesse sentido, a China passa a fazer sombra aos Estados Unidos, que se mantém, ainda que em relativo declínio, como a potência hegemônica do planeta. Agora, tem um problema. Como explicar a tendência à queda da taxa de lucro observada na China? A China ultrapassa, assim, com uma velocidade espantosa, a fase de exploração do mais-valor absoluto para a fase da exploração do mais-valor relativo. Ainda que o setor privado não seja aí totalmente dominante, tal como ocorre nos países do centro do sistema, as leis da acumulação de capital não poderiam não atuar na configuração de seu padrão de desenvolvimento capitalista. A tendência ao declínio da taxa de lucro, conforme cresce a composição orgânica do capital, assim como todas as suas consequências, não poderia deixar de se manifestar na economia chinesa. Então, neste momento, se coloca uma questão. A longa depressão chegará à China? Segundo analistas marxistas da economia chinesa, esse declínio persistente da taxa de lucro será acompanhado de uma desaceleração da acumulação de capital, pois essa é uma lei inexorável do modo de produção capitalista. Entretanto, a China é um caso especial de capitalismo em que o Estado tem um papel fundamental. Até que ponto a sua atuação contrariará a tendência à queda do investimento privado? A crise econômica eventual, que poderá ter os seus efeitos minimizados pela atuação voluntariosa do Estado chinês, contudo, é de se esperar um aumento na ineficiência na produção de valor, já que o Estado se concentra em atividades que não produzem valor, mas o consomem. Bom, chegamos, portanto, ao Brasil. O Brasil, como ele se inseriu na globalização neoliberal? O quadro antes traçado
ainda que sumário, permite enxergar melhor como a nossa economia capitalista se inseriu na economia mundial, nas últimas décadas, a partir também de 1950. A premissa deste escrito é que o capitalismo se constitui como um sistema mundial, composto por regiões e países com diferentes graus de desenvolvimento das forças produtivas e, em consequência, da capacidade de geração de riqueza material. Como esses territórios são espaços de valorização do valor, eles devem ser vistos de uma forma integrada em sua articulação econômica e geopolítica. E é isso o que estamos tentando fazer. O Brasil, com os dois Fernandos, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1990, escolheu, né, também, entre aspas, o caminho do aprofundamento da dependência e vai pagar um alto preço por isso. A gente deve começar a olhar o mesmo gráfico, o gráfico semelhante que aos gráficos anteriormente apresentados, que é o gráfico da taxa interna de retorno. No caso do Brasil, né, você tem claramente também dois períodos. Né? Você tem um período que nós vamos chamar de período do desenvolvimentismo associado, tá certo? Na verdade, existe no começo dos anos 50, podíamos dizer que ainda imperou um nacional desenvolvimentismo, mas a partir de 1955, mais ou menos, com o governo Juscelino Kubitschek, se começa um desenvolvimentismo que nós vamos classificá-lo de associado. Ele vai durar, grosso modo, até 1980, tá certo? Após um período de transição e crise, tá certo? Em que está marcado por uma tendência inflacionária persistente e quase em hiperinflação em certos momentos, tá certo? Depois de uma estabilização que ocorre a partir de 94 com o Plano Real, o Brasil, na verdade, a partir de 1990, com os dois Fernandos, ele entra num período que nós classificaremos de quase estagnação neoliberal. Então, em geral, se considera que a taxa de lucro calculada por este gráfico é um pouco superestimada nesse período do desenvolvimentismo associado, mas, de qualquer forma, mesmo se a correção dos dados ela aparecesse um pouco abaixo, tá certo? Na casa entre 2 e 0,15, digamos assim, esse longo período de declínio da taxa de lucro, que vai de 75 até o presente, se manifestaria de qualquer forma. Olhando agora o conjunto, né, nós podemos dizer que o Brasil vai de um período de industrialização para um período de desindustrialização. Se o capitalismo no Brasil foi capaz de internalizar a dinâmica do processo de crescimento entre 1950 e 1980, a partir de 1990, ele abandonou esse caminho. Após uma década de crise e transição, ele se integrou fortemente ao processo de globalização, tornando-se uma plataforma de acumulação para o capital internacional, em especial para o capital financeiro. Passou, então, por um processo de desindustrialização, no curso do qual viu acontecer a reprimarização de sua estrutura econômica. Ele perdeu, assim, graus de liberdade que havia alcançado na condução possível de seu processo de desenvolvimento. O primeiro período, portanto, né, nós vamos classificá-lo de desenvolvimentismo associado. Tomando por referência o gráfico acima apresentado, né, é bem patente que é preciso distinguir dois padrões de desenvolvimento na economia capitalista no Brasil. O primeiro, que vai até 1980, é usualmente tomado como uma fase em que domina o desenvolvimentismo associado. Este padrão está marcado pela busca incessante da industrialização por meio da substituição de importações, mas incorporando, sempre que possível, o capital estrangeiro na condição da sua malha produtiva. O segundo período, portanto, que se consolida depois de um interregno inflacionário, configura-se como uma fase em que domina o neoliberalismo.
Abandona-se o esforço desenvolvimentista e se passa a adotar um padrão liberal e periférico de inserção na globalização. Esse segundo período tem sido caracterizado pelo termo quase estagnação. Mas, mesmo isso, foi superado por algo ainda pior. Ainda que seja uma projeção, faz sentido pensar num terceiro período que estaria caracterizado por uma estagnação completa. O comportamento do PIB per capita mostra bem as consequências do neoliberalismo e da financiarização nesta economia grande, mas periférica, em que a classe dominante nunca deixou de ser servil aos interesses exteriores. Bom, eis aí o gráfico do produto interno bruto per capita de 47 a 2030. Nós fizemos, evidentemente, usamos os dados das contas nacionais de 45 a 2020, a 2019, de fato, e em 2020 nós usamos a previsão do Banco Mundial, em que fala de uma queda de 8% do PIB, e imaginamos uma recuperação da ordem de 4% em 2021 e um crescimento a partir daí da ordem de 1,2% ao ano, tal como se previu, se aconteceu no período de 2016, 17 e 18. Então, com esses dados, a gente tem, a partir de 2014, um período em que haverá queda do produto interno per capita no Brasil. E isso está em completo desacordo com o que aconteceu no passado. Entre 45 e 1980, a gente teve um crescimento rápido, bastante rápido do produto interno per capita, de 4,5% ao ano, que foi o período do desenvolvimentismo associado, e seguido do período neoliberal, em que houve, de fato, uma quase estagnação, em que o PIB per capita cresceu apenas 1,1% ao ano, e que mostra o fracasso do neoliberalismo enquanto uma política de desenvolvimento no Brasil. Para caracterizar esse fracasso, nada como uma boa ironia. E eu vou fazê-la. Então, o primeiro comentário é do voo da águia para o voo da galinha. E isto é o que o gráfico mostra em primeiro lugar. A partir de 1980, é bem claro que a taxa de lucro apresenta uma tendência persistente de queda, de tal modo que o crescimento econômico ocorre por meio de pequenas, altas e baixas. E eles são constantes. Esse padrão foi denominado voo da galinha. O voo da águia é o período do dependentismo associado. Ele está marcado por uma especialização regressiva, isto é, por uma combinação deletéria de desindustrialização, reprimarização e financiarização. O Brasil, assim, não conseguiu o seu alçamento com o qual sonhou nas décadas anteriores. Ao contrário, permaneceu como uma nação periférica subordinada, sem independência tecnológica e financeira. A segunda ironia eu expresso da seguinte forma: do voo da galinha ao voo do peru. Também é isso que o gráfico mostra. Eis que não pode mais, a economia brasileira não pode mais andar sem o concurso de capitais externos, já que são necessários para internalizar as tecnologias mais modernas. Além disso, com a desindustrialização, ela perdeu a sua capacidade de empuxo, a sua capacidade de crescer por conta própria. O Brasil não tem mais qualquer liderança na produção de mercadorias tecnologicamente avançadas, ao contrário, ocupa um lugar secundário e medíocre na divisão internacional do trabalho. Desse modo, ela exporta sistematicamente excedentes para o exterior pela via da troca desigual, da remessa de lucros, dos juros e royalties. A economia brasileira tem ficado cada vez mais dependente da produção de produtos primários. Como ela não tem mais dinâmica própria de crescimento, não se pode prever um período de intenso crescimento, de desenvolvimento capitalista no Brasil. Possivelmente, ou nós voltamos para o voo da galinha,
ou continuaremos no caminho da regressão, né, do voo do Peru. Chegamos, então, à quinta parte, que eu denominei o futuro do capitalismo, da estagnação à decomposição. Essa sessão continua sendo baseada no texto que eu escrevi, O Ocaso do Capitalismo, o Fim da Civilização Humana. A crise estrutural, na minha opinião, não será provavelmente revertida. Dentro da perspectiva acima desenvolvida, parece muito difícil imaginar que o capitalismo possa produzir um novo período de progresso social, em especial nos países periféricos. A tendência geral à redução da taxa de lucro, algo que se observa no G7, no Brasil, na China, assim como em outros países que aqui não foram considerados explicitamente, não deverá ser refletida de modo significativo nos próximos anos. Ademais, o horizonte posto pela presente crise econômica está ainda, dezembro de 2020, muito tormentoso. O endividamento das empresas, dos governos e das famílias está se tornando cada vez mais difícil de sustentar. Eu coloco agora uma citação inspiradora que eu tirei de um texto do Franco Beraldi, que se chama Covid-19 chega para interromper a cadeia do capitalismo financeiro, que foi publicada na carta do Instituto Humanitas Unicinos em 21 de maio de 2020. Diz ele, o capitalismo baseia-se na exploração ilimitada do trabalho humano, do saber coletivo e dos recursos físicos do planeta. Desempenhou sua função nos últimos 500 anos, possibilitou um enorme progresso da modernidade e o horror ao colonialismo e à desigualdade. Agora acabou. Só pode continuar acelerando a extinção do gênero humano, ou, pelo menos, na melhor das hipóteses, a extinção do que se conhece por civilização humana. Portanto, devemos prestar atenção às previsões dos ecologistas. Logo, não é possível esquecer a crise ambiental, que já agora assola de forma inclemente o planeta em que prosperou até recentemente a civilização humana. Segundo Luiz Marx, em seu livro Capitalismo e Colapso Ambiental, os eventos extremos associados ao socioambiental não é mais algo que está no horizonte, mas algo que acontece no dia a dia da vida humana na face da Terra. Ainda que os promotores do capitalismo não queiram enxergar, eles, assim como todos aqueles que sofrem as consequências do capitalismo, terão de enfrentar condições cada vez mais difíceis nos próximos anos, nas próximas décadas. Um futuro difícil nos aguarda. Todos temos de enfrentar, nas palavras desse ecologista, as anomalias climáticas, as ondas de calor extremo, as secas, os incêndios florestais, os furacões, as inundações marítimas, a migração e a proliferação de pragas agrícolas, a difusão de epidemias, o declínio das populações de vertebrados e invertebrados, o aumento da fome global, a explosão de refugiados climáticos e as crises humanitárias. Ademais, como se sabe, a pandemia do novo coronavírus não é um fato isolado que será superado de uma vez por todas. Ao contrário, ela é um alarme sobre as novas condições de desenvolvimento na face da Terra. Algumas questões são aqui devem ser postas. Decorre de tudo isso que se possa esperar o declínio ou o mesmo fim do neoliberalismo? Dada a grandeza dos problemas a serem enfrentados, uma intervenção estatal pode ainda redinamizar o capitalismo? Uma nova social-democracia pode civilizar esse sistema econômico? Não, creio que não. O futuro está sempre aberto às várias possibilidades. Do ponto de vista do marxismo, penso, a pergunta que deve ser posta é a seguinte: o capitalismo está enfrentando mais uma barreira que ele vai superar ou encontrou agora um limite insuperável? A presente crise já mostra que não é uma mera repetição
do padrão das crises passadas. Ela tem algo bem novo e ele precisa ser ressaltado. Se não se trata de um evento sistêmico produzido por causas endógenas, também não provém de um choque exógeno, tal como tendem a pensar os economistas tecnocratas. Então, do que se trata? Desde logo, pois, é preciso ter consciência de que se não está enfrentando mais uma crise cíclica, mas uma mudança metabólica, uma transformação decisiva da relação do homem, mais propriamente do capitalismo por enquanto, com a natureza. A questão anteriormente posta exige uma resposta. Julga-se aqui que fique no horizonte da dialética do sujeito automático exposto em O Capital. Eis que, em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção entre barreiras e limites. As barreiras, conforme a tradição do uso do termo, são postas pelo próprio movimento da acumulação de capital. Já os limites, segundo a sua própria semântica, provêm das condições naturais que são necessárias para o seu evolver possível no tempo histórico. A Terra é a casa da vida. Grosso modo, tomando o mundo do capital como uma falsa totalidade, que não engloba nem a natureza, nem o próprio homem, mesmo se os subordina na prática, as barreiras são obstáculos internos, mas os limites se antepõem externamente ao processo de reprodução do capital. Por isso mesmo, a crítica do capital, tal como recomenda Jason Moore, seguindo as pegadas deixadas pelo Marx, deve superar essa dicotomia sistema econômico e natureza para passar a pensar uma teia da vida que integra a ambos, num grande oikos, ou seja, numa casa da vida. As crises capitalistas tradicionais são sempre crises de superacumulação, porque o capital é um sujeito posto que busca se alimentar crescentemente de trabalho vivo. Ele é, como se sabe, como já foi dito, insaciável e, por isso mesmo, tende inexoravelmente à desmedida. O avanço da acumulação engendra decréscimo da taxa de lucro, falta de demanda efetiva, exacerbação financeira, desvalorização do capital existente, ou seja, realiza um padrão de crises, as quais, entretanto, nunca se repetem identicamente. Em síntese, o capital é um automovimento que cria continuamente barreiras para si mesmo, mas tende a superá-las, descarregando sempre que necessário o ônus dessa superação no ambiente e na sociedade. A produção capitalista, diz esse autor clássico, tende constantemente a superar estas barreiras, que lhes são imanentes. Porém, consegue isso apenas em virtude de meios que voltam a elevar diante dela estas mesmas barreiras em escala ainda mais formidável. As barreiras, porém, não são limites. Logo, portanto, tais barreiras não podem pôr, em certo momento, um limite absoluto ao desenvolvimento do capitalismo, mesmo se, para superá-las, esse sujeito repetitivo e insaciável precise se tornar cada vez mais destrutivo das condições de existência, que também são as dos seres humanos em geral. Na verdade, o capital, como princípio de desenvolvimento infinito, não pode avançar sem consumir predatoriamente a natureza humana e a natureza não humana. Ele não pode fugir da lógica concorrencial que ele mesmo engendra. E, portanto, temos aí a possibilidade de pensar da estagnação à decomposição. No entanto, parece cada vez mais evidente que o processo de acumulação de capital está agora enfrentando novos limites, limites verdadeiramente, e não mais apenas barreiras. E são eles que levam a pensar na passagem possível da estagnação para a decomposição. Para compreender isso teoricamente, tal como já foi indicado, é preciso compreender o sistema do capital como uma falsa totalidade. Eis que o capital, sujeito de um processo que tem dinâmica própria, labora constantemente para criar um mundo para si mesmo. Impõe aos homens e à natureza fins que não lhes são inerentes. Ademais, não respeita as suas lógicas naturais de reprodução. Portanto,
né, podemos pensar o limite último do capitalismo. Em consequência, é desse exterior que se pode vir uma limitação decisiva ao processo de reprodução do capital, isto é, da relação de capital. Marx, como se sabe, pensou a classe operária, o proletariado, como o limite externo possível do capital. Ora, isto se tornou uma questão controversa no curso da história. De qualquer modo, este, penso, não deve ser pensado empiricamente, mas como um pressuposto histórico, como uma potência que, eventualmente, pode se transformar em ato. De qualquer modo, apenas as mulheres e os homens, não comprometidos com o capitalismo, organizados de diferentes formas e várias linhas, poderão pôr um limite à existência do capitalismo. Creio, mesmo não indo além do óbvio, que só pode existir, só pode haver sucesso nesta ação se houver uma integração de socialismo baseado não no Estado, mas em comuns, democracia, liberdade e ecologia. Chegando, pois, ao fim. Foi apresentado, né, um grande panorama da crise histórica do modo de produção capitalista. Ela tem, certamente, muitas lacunas e muitas falhas. Não espero elogios, mas debate, questionamento e críticas. Espero ter indicado apenas a importância da crítica de Karl Marx ao capitalismo e à economia política para compreender o passado recente, o presente e o futuro do capitalismo. Espero ter entusiasmado os espectadores, os amigos do PSOL, para acompanhar o curso que se segue sobre a obra monumental de Karl Marx.